Bom ou não? Gente, imagina o seguinte, você está namorando um sítio ou uma fazendinha para comprar, né? E aí você chega para visitar a propriedade e tem uma placa de todo tamanho escrita assim, não compre. Você ia ficar meio cabreiro com aquilo, né? Mas se você não souber ler o que está escrito nessa placa, e é disso que nós vamos falar hoje, plantas que estão ali gritando para você, não compre, sai que é fria. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao Caipira da Cidade. Plantas indicadoras são aquelas plantas que, se você souber lê-las, elas podem te dizer a qualidade daquele solo. E esse conhecimento ele é bem antigo, tá? O pessoal da roça sabe bater o olho no terreno e te falar se presta ou não presta. Tem até esse livro aqui, ó, da Ana Primavesi, Plantas Indicadoras, que explica algumas dessas plantas. Mas o nosso vídeo vai focar em 6 situações extremas que podem fazer você perder dinheiro na compra do seu sítio. Porque pensa comigo, você não vai deixar de comprar uma propriedade boa, que está num preço bom, bem localizada, que te agrada, só porque você encontrou ali uma plantinha que está indicando que falta boro naquele solo ou que o pH está muito baixo. Isso aí, gente, dá para ajustar, seja pela adubação ou pela correção de solo, química ou orgânica, a seu critério. Mas se o problema for mais sério, desses que não tem conserto ou o conserto fica caro demais, nesses casos, se você conhecer algumas plantas indicadoras, isso pode te livrar de situações difíceis na sua futura propriedade. E a primeira delas é o solo litólico, um solo raso, pedregoso, inconsertável, gente. Porque a rocha-mãe está a poucos centímetros aqui da superfície, e não tem trator ou química que vai fabricar terra onde que só tem pedra, né, não? Nesse caso, as plantas que têm raízes superficiais se espalham ali como uma rede, né? E são as únicas que conseguem sobreviver. Um exemplo é o capim favorito, que vocês já devem ter visto aí na rua, beirando meio-fio. Alguns tipos de samambaia, o capim-sapê, o miu-miu, que também é tóxico, né? O mandacaru, o xique-xique. A questão desse tipo de terreno é que em alguns dias de sol, a terra seca e só uma planta muito adaptada consegue viver aqui. Olha esse lajeiro de pedra. Pode até ter uma ou outra árvore que consiga viver por aqui por um tempo, mas a raiz dessa árvore, que era para penetrar metros no solo, ela vai encontrar essa laje de pedra e vai se deformar para os lados procurando alguma fresta ali, alguma fratura na rocha para poder prosseguir. Não vai conseguir muito sucesso num lugar desse. A segunda situação difícil que você pode encontrar é um solo muito arenoso. É um solo com baixíssima capacidade de reter nutrientes, porque ele é praticamente morto em termos de carga elétrica, a famosa CTC. Para quem não sabe, são as cargas elétricas que prendem os nutrientes no solo, simplificando bem a explicação, tá? Além disso, é um solo que retém muito pouca água. Ela passa igual no coador de café, e nesse tipo de solo nós vamos ter o capim rabo de burro, o picão branco, o juá, se tiver umidade suficiente, o arrebenta-cavalo, conhecido também como juá bravo, e que indica também deficiência em cobre. O terceiro tipo de solo difícil é o solo muito argiloso. É um solo composto com mais de 60%, 70% de argila. Quando seca, vira um concreto. E quando molha, vira um barro grudento, difícil de mexer. Nesse tipo de solo, você até consegue plantar, porque, ao contrário do solo arenoso, ele geralmente tem uma boa CTC. Mas se não parar de chover, você não vai conseguir colher, porque não vai dar para entrar com máquina num lugar desse. E aqui nós vamos encontrar, se ele for muito seco, o guaxumã, o capim-pé de galinha, o capim-carrapicho. Mas se tiver umidade, nós vamos encontrar plantas que aparecem lá nas áreas alagadas, que eu vou falar agora, onde nós temos os solos hidromórficos, também inconsertável, gente. É um solo que, se estiver numa bacia e tiver água, é um atoleiro. O excesso de água vai saturar os poros, isso vai impedir as raízes de respirar. É o famoso brejo, né? Mas se não tiver água constante, você vai ter algumas plantas diferentes, da taboa, da samambaia e da cavalinha. Nessas áreas que não são constantemente alagadas, você vai encontrar, além da tiririca, a canarana, o capim-caninha, o capim rabo de coelho e o capim-arroz. Com as restrições ambientais, você não vai poder drenar essas áreas alagadas, isso é crime ambiental. E não vai poder plantar nada que não seja arroz irrigado. Isso
se não tiver numa área com uma APP, né? Turma, eu estou agora na Escola de Agricultura de Precisão da EPAMIG, onde eu faço um trabalho de pesquisa para o meu TCC, e eu quero aproveitar a ocasião para mostrar para vocês exatamente essa característica de solo hidromórfico. Olha só, uma área plana, solo muito argiloso e totalmente tomado de tiririca. Essa área que nós estamos parece uma ferradura. Toda a água que cai aqui nessa região corre para esse lugar, tá? Não está encharcado, o solo está firme, porém totalmente tomado desse tipo de vegetação. É um sinal muito grave que você deve observar, e é um ponto de muita atenção, principalmente se esse tipo de solo, esse tipo de vegetação for a área dominante, aí, a maior área da propriedade que você está aí olhando para comprar. Então, fica o alerta, não é um tipo de solo fácil de trabalhar, encharca, você consegue até plantar antecedendo as chuvas, porque o solo já está seco, mas depois ninguém entra nisso aqui com máquina. Entrar aqui e atolar, ok? Outro tipo de solo difícil é o solo que tem impedimento, a plintita. É um material avermelhado, rico em ferro e alumínio, aí você já viu, né? E ela é firme quando está úmida, mas depois de secar algumas vezes ela vira um tijolo e impede a drenagem de água e o crescimento das raízes. Além disso, tem a toxicidade do ferro e do alumínio. A situação aqui é muito parecida com solos argilosos, gente, e o solo nipólico. Se for uma baixada, pode ocorrer inundações e aí vai aparecer a tiririca, a taboca e outras plantas de áreas inundadas. E se for seco, você vai encontrar o sapé, a guaxumã, as samambaias das tapeiras. Isso vai depender da topografia e de como que a água vai escoar dali. E a última bomba chiano que pode cair no seu colo são os solos salinos, também inconsertável. Como vocês sabem, quem bebe água salgada morre de sede, mas tem algumas plantas adaptadas a essa situação, como a erva-sal, a losna brava, a própria canarana, que eu já mostrei, a jurema preta, o sabiá, e o tamboril também tem essa adaptação, tá? O coqueiro tem uma certa resistência a esse tipo de solo, então talvez seja a sua opção de plantio. Uma observação importante, turma, é que não é porque você encontrou uma ou outra dessas plantas que já dá para você tirar uma conclusão. Geralmente, em situações como as que eu mostrei, você vai ter um domínio dessas plantas sobre as outras, ou até, como dizem por aqui, né, é o puro mato daquele ali. Não é uma planta isolada que condena o terreno, é o domínio dela, tá? As plantas, elas têm certas adaptações e você pode encontrar uma guaxumã aí na sua horta e um dente de leão lá no cascalho, mas isso não quer dizer nada. Com o tempo, essa planta fora do lugar vai acabar. Uma observação bem atenta do vigor das plantas também pode te dizer muita coisa. Uma área que era dominada por uma dessas plantas indicadoras no passado pode ter sido trabalhada e se plantou ali, por exemplo, braquiária. Se você observar que a braquiária dali não está indo muito bem, isso é um alerta. Você não conhece a história do lugar. Deixei de falar alguma coisa, gente? Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.